Meu caro, isso já foi longe demais. Eu vou para casa e tentar acordar. O jornalista voltou-se e começou a caminhar. Ele caminhava e percebia o caminhar a cada passo. Passava diante de prédios disformes, ao lado de carruagens. Pulou humanos rastejantes. Saía do lugar, mas não avançava. A paisagem se alterava a cada passo, mas Avalon continuava onde estava. Avançava, mas não avançava. Você não vai a lugar algum. Sou o dono do estar e do ficar. Você precisa me ouvir. Mas como vou acreditar no que diz se não diz nada com nexo e lógica? Lógica? Essa maldita ideia de lógica. É isso que você representa. É isso que está tirando tudo dos eixos. Para que, afinal? Para que fazer que descreiam quando tudo se baseou em crenças até agora? Do que você está falando? Cheguei aqui quando vocês começaram a sair das cavernas. Encontrei este planeta vazio de inteligência e de sentimentos. Era tudo do que precisava. Para você perceber o quanto está atrapalhando, ouça. Vocês comiam restos mortais, viviam na podridão dos buracos, em montanhas, em meio a fezes e urina, corpos cabeludos, braços compridos, cérebro pequeno. Não pensavam, eram movidos a instintos, eram como vasos com terra fértil para plantar o que fosse. Nas cavernas, escuridão que limitava o olhar, umidade que provocava frio, pedras cortantes que machucavam pés, gases que irritavam a pele sob pelos rústicos, sensações que produziam medo. Medo. Vi que isso era bom. Medo era tudo o que uma ideia como eu necessitava para se instalar. Avalon tatuou a palavra ideia na consciência. Precisava de alguns milênios para me acomodar. Tive paciência, fui instigando vocês a pequenas descobertas. Roda, fogo, clã, agricultura rústica. Elas foram fazendo vocês se acharem poderosos. Isso não era bom. Então, provoquei mais medo. Fora das cavernas, mostrei raios, tempestades, feras, perigos diversos. Fiz vocês perceberem que o sol, poderoso, queima cabeças, que o fogo, indomável, devasta florestas, que feras famintas trucidam corpos. Fiz vocês assimilarem o poder e a beleza do céu. Sol belo, estrelas lindas, raios fortes, lua serena, sereno relaxante, nuvens nômades. E a desgraça do abaixo, frio que corta, animais que matam, cavernas pútridas, pedras que fazem sangrar, pó que resseca a boca. Associar o belo bom ao céu e o ruim mal ao chão foi fácil, quase natural. Então, vocês começaram a entender o que uns e outros tensionavam. Em pouco tempo, passaram a produzir sons enquanto gesticulavam.
Descobriram que podiam se entender por meio de sons. Naquela época, eu queria evitar isso porque sabia que teria problemas no futuro. Vocês começariam a trocar ideias, instruções e informações. Vi que isso não era bom. Com troca de informações, a humanidade teria controle de si mesma. Eu precisava estimular a individualidade. Induzia aqueles primeiros seres à noção de espiritualidade por meio do medo que já lhes era natural por conta da realidade em que viviam. Não havia maneira mais eficiente de gerar individualidade. O belo bom do acima, do céu, já era fisicamente intocável. Torná-lo intangível por ser sacro seria mais fácil. E foi. Usei a nova capacidade de se comunicar para espalhar a percepção de que tudo que vinha do alto era bom. Chuva para a agricultura, calor do sol, beleza das nuvens, brilho das estrelas. Mas fiz perceber também o poder que vinha do alto. Tempestades, raios, tufões, furacões. A percepção desse poder foi distorcendo as mentes ainda vazias. Ao mesmo tempo, o feio estava baixo, vulcões, grandes animais, água fétida, cavernas escuras, mata fechada. Não precisei de muito esforço para mostrar que o céu era bom e o abaixo era ruim, um inferno. Em pouco tempo, a ideia de que era preciso agradar aos céus para ter recompensas se alastrou por todos que já grunhiam sons reconhecíveis. A própria natureza fez seu trabalho. O medo se instalou, a capacidade de pensar se tornou ainda mais limitada. O instinto de armazenar alimentos foi se transferindo para o prazer de ter, de possuir, de deter. Conquistar territórios melhores para obter melhores alimentos, demonstrar poder para ser obedecido, ser apontado como maior, poderoso, forte, se tornou o objetivo das gerações seguintes. Os conquistados, derrotados, humilhados se tornaram um exército de necessitados de heróis. Essa noção se arrastou por milênios. Os humanos intensificaram o sentido de necessidade de deuses e suas magias dependentes de humores. Criaram um deus para cada intenção humana. Temi os essênios, mas o pedantismo dos líderes religiosos já estava forte. Não corri risco. Você sabe que não estou entendendo nada, não é? Vai entender. Temi também Nero. Ele se via como Deus em meu lugar. Eu tensionava aproveitar a força de um Galileu de décadas antes, um aprendiz de essênios que conseguiu angariar alguma atenção popular com algumas histórias de amor ao próximo e Deus único. Seria ótimo para mim, mas Nero fez tanta balbúrdia no Império que deixou os seguidores daquele aprendiz com medo. E eles se dispersaram. 3 séculos depois, consegui reunir um punhado de líderes religiosos com o poderoso imperador otomano. Tanto mexi na cabeça de todos que resolveram tornar as ideias daquele Galileu uma religião única no Império. Fiz o cristianismo. Precisava fazer daquela ideia ganhar o mundo. Para isso, precisava usar alguns costumes dos tempos do politeísmo, a fim de não distanciar o povo. Não consegui levar a ideia ao mundo todo, mas os resultados foram intensamente bons para mim. Escolhi alguns enviados para manter o medo como alimento da minha existência. Siddhartha Gautama foi uma estratégia errada no Oriente. Buda me traiu com as suas falas sobre mansidão. Confúcio também, mas quase ninguém assimilou o que dizia. Maomé me representou com realeza, tanto que produziu o que hoje você vê nos noticiários. Abraão já tinha extirpado a possibilidade de outros deuses, e eu já estava farto da ideia de outros deuses decidirem os destinos e já tinha muitos rivais entre os próprios humanos. Ele fez um bom trabalho. Fortaleci a imagem de papas durante muito tempo no Oriente e transformei todas as atrocidades que fizeram em expressão de minha vontade. Nada do que alguns psicopatas escreveram no livro, que tornaram sagrado posteriormente, sofreria qualquer contestação, e no Oriente mandei fazer uma bagunça danada.
Você está querendo dizer que é Deus? Quando eles se apropriaram da vida do aprendiz essênio e o transformaram em meu filho único e direto, pensei, é isso. Vou me eternizar de uma vez por todas. Faltava ainda o tiro final. Criar a ideia de um senhor dos infernos. Ninguém resistiria a tal medo. Fogo eterno, sofrimento sem conta, humilhação sem precedentes. Todos venderiam suas almas para mim a fim de não ir para o inferno. O medo se alastraria definitivamente e minha existência estaria salvaguardada. Tudo ia muito bem. Papas e cardeais eram reis do mundo ocidental, vendiam perdões divinos, comercializavam penitências, arregimentavam amedrontados para minha confraria, arrebanhavam terras para aumentar seu poder, se mostravam senhores da vida e da morte, mas sempre em meu nome. Assassinavam, vilipendiavam, prendiam, soltavam, estupravam, enganavam, matavam, mandavam às fogueiras. Separavam famílias, mas tendo a mim como fundamento. Tudo ia muito bem até as ideias reformacionistas ganharem espaço na cabeça do povo. Achei que Lutero seria bom para os meus propósitos. Ele conseguiria dividir a atenção dos humanos e eu teria duas frentes de fortalecimento. Mas ele veio com a história de que santos não existem, de que era possível conversar diretamente comigo. Vi que isso não seria bom. Precisei pôr um imperador contra ele. Por fim, mesmo seus seguidores acabaram por fortalecer a ideia de minha existência e hoje são os que mais me alimentam. Mas o que tudo isso tem a ver com o que está falando? E você ainda não respondeu. É Deus? Você já vai entender. Os séculos anteriores a Lutero foram ótimos para mim. Crendices, superstições, medo de tudo. A única maneira de ver a vida e o mundo era a partir do que estava escrito naquele livro sagrado. Mas aquele bendito alemão deu outra interpretação e quase estraga meus planos. Quando achei que minha eternização estava enfim definida, o italiano Pomponazzi começou a falar em antropocentrismo há uns 5 séculos. Precisei mover todos os meus poderes para fazer a política da época engolir aqueles pensamentos perigosos. Depois que anulei Lutero, vieram os renascentistas. Eu tinha vencido Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia Antiga, o jainismo e o brahmanismo na Ásia, mas o Renascimento chegou forte e decisivo na Europa com o maldito Pomponazzi. Eu tinha destruído Antioquia no século IV e produzi grande insegurança no mundo. Lavei Alepo do mapa no século X para intensificar o medo mundial. Tinha conseguido tudo isso, mas o Renascimento chegou forte. Foi a partir daquele maldito período que vocês, ateus, começaram a me causar problemas. Até então, raríssimos tinham a ousadia de me negar. O número total deles não surtia qualquer efeito em mim. Mas então, os seres humanos, um a um, passaram a se distanciar de mim, a entender que sou mesmo criação do homem, como considerou Feuerbach. E isso representa para mim o pior dos inimigos. Não tem como lutar contra esse tipo de pensamento, porque ele se torna uma espécie de bola de neve. Dele advém tudo o que representa meu fim. Isso é insensatez. Preciso dar um jeito de acordar. Como eu poderia representar perigo para um ser que se mostra tão poderoso? Não é você em si, mas o que você representa. Na região suprametafísica de onde sou, quantidade é conceito ilusório. O peso do pensamento é o que vale. Um pensamento racionalista fraternal certeiro tem peso de 100 argumentos exofísicos, que os seres humanos chamam de religião. Você é o elemento ateu, gota d'água.